Então, isso na minha carreira especialmente, logo depois do McDonald's, eu entro, por exemplo, numa grande operadora de telecomunicações, onde começa a minha história ali com a tecnologia, e o que mudou o ponteiro até eu me tornar CEO de empresa, vice-presidente de empresa, fundos relevantes, e hoje empresas tão grandes que são clientes da Magnotec, de tantos segmentos diferentes, foi sempre transformar o não em sim. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. Então você que já está aqui conosco há mais tempo sabe que a gente traz sempre um especialista, um faixa preta, alguém com bastante experiência, não só no tema, né, em que a gente vai discorrer, mas sobretudo de como ele mistura, né, negócios com o reino. É possível? Eu tenho ouvido muito falar sobre é difícil misturar fé com negócios, e a nossa missão aqui, o nosso desafio, e nós te convidamos a ficar até o final para ver se a gente realmente vai conseguir te convencer de que é perfeitamente possível misturar uma coisa com a outra. Na verdade, nem misturar, né? Falando de integridade, é uma coisa só, né? Servirmos a Deus como CEO, como fundador, é sobre isso. E nós queremos que você participe dessa jornada incrível de fé que é empreender, né, tendo a Bíblia como uma referência e também tudo aquilo que que os negócios nos proporcionam, né, como bons mordomos, né, que somos e que devemos ser. É também sobre isso, é sobre mordomia. Então, vamos adiante, né, sem antes te pedir generosamente a sua contribuição, curtindo, comentando e compartilhando, né? Os algoritmos, você já sabe, adoram, né, que você possa interagir com eles e também poder abençoar outras pessoas, tá bom? Tem uma piada que diz que se você gostou, compartilhe com os amigos, se não gostou, não, eu tenho certeza que você vai gostar, e mesmo aquelas pessoas que você não está muito próximo, eu te estimulo a compartilhar, porque o assunto hoje ele é quentíssimo, sob certo aspecto ele é polêmico, né? Então você já deve estar aí com algum nível de conhecimento sobre a inteligência artificial. Muitos já estão contra a inteligência artificial, achando que é barulho. Então hoje nós vamos falar sobre como a inteligência artificial realmente pode mudar o ponteiro do seu negócio. É isso mesmo, é sobre a praticidade, né? Tentar separar os meninos dos homens, separar a espuma do cappuccino, né? Se vocês me permitem esse trocadilho aqui. E hoje nós trouxemos de novo, um faixa preta. Na verdade, nós teremos uma aula magna com Matheus Magno. O perdão do trocadilho. Né, muito bom. Uma honra estar aqui com você, uma honra estar aqui com vocês todos. E, novamente, a gente admiro muito o trabalho que o Tela faz e todo o processo de ajudar líderes e empresários a terem algo que eu ouvi no Tela, uma mente de empresário e um coração de missionário. Então, muito vamos juntos, né, e vamos para cima aqui no tema. Muito bom, então deixa eu dar as devidas credenciais aqui. O Matheus Magno, ele é CEO e fundador da Magnotec, não é? E também ele é casado com a dona Carolina. Carolina, a parte mais importante, certamente, da sua vida. É a melhor parte. É isso aí, a boa parte, né? Bom, vamos entrar aqui nos pequenos começos, né? Muitos dos nossos convidados, Matheus, eles começaram a empreender na adolescência, né? Você teve um caminho um pouco diferente, né? Aliás, só um comentário aqui, se você nos acompanha há mais tempo, vai lembrar que o Matheus já esteve aqui há 1 ano e meio atrás, né? Mas ainda ele estava num processo de transição, né? CEO de uma empresa brasileira que tinha um impacto aqui na América Latina, mas estava ali também nos seus pequenos começos como empreendedor, né? Hoje, então, exclusivamente aí na Magnotec. Mas é importante só fazer a referência que ali, naquele momento, você estava... eu me lembro que você tinha uma publicação, não lembro se era a Forbes, enfim, que tinha
grafado lá que você era uma das pessoas a se acompanhar, né? Um dos CEOs mais promissores. Era isso mesmo? Isso mesmo. Qual que era a notícia, né? E qual que era a fonte? Depois de trabalhar bastante projetos de transformação digital, no final de um ano eu recebo uma revista da Local Web dizendo, olha, você é um dos 50 nomes para se acompanhar sobre transformação digital no Brasil. E o interessante é porque eu nunca esperei receber algum tipo de reconhecimento público de mídia, porque a verdade é que a transformação por si só, ela não é algo fluido, ela em muitos momentos ela é algo incômodo. Sim. Então quando você recebe um reconhecimento de algo nesse sentido, quer dizer que muito trabalho tem sido feito. Isso aconteceu no ano subsequente e a verdade é que a transformação nunca para, né? Dali para frente a gente continua até hoje e continuamos avançando nessas transformações das empresas. Aliás, pegando o gancho da transformação, né, vamos voltar um passo antes, né, falando aqui de pequenos começos, eu sempre cito, né, então se você já assistiu o outro episódio, é a oportunidade da mesma história, talvez de uma forma diferente, mas se você ainda não conhece o Matheus, vai conhecer o Matheus Mineiro, né, a história dos pequenos começos, embora não começou necessariamente como empreendedor, mas você tem uma história interessantíssima que é o McDonald's, Sim. Né? Então, por que você foi trabalhar no McDonald's? Essa história é bem curiosa, né? Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar, porque tem um processo de aprendizado e na minha opinião sincera, de alguma forma aquilo moldou o teu pensamento empreendedor, mesmo sendo funcionário de uma cadeia de fast food simples, né? Então você poderia ter entrado ali, eu vou embalar hambúrguer, mas você conseguiu perceber algumas coisas ali que certamente hoje te faz um bom estrategista. Mas comenta da sua história. Eu era adolescente na época, e eu, como adolescente, e gostava de videogame, então eu levava meus colegas, meus amigos para poder jogar na minha casa. Eu tinha uma TV no quarto e tinha um videogame. Sempre a gente, depois da aula, ia para minha casa e a gente fazia campeonatos. E era um momento muito divertido, até que, num final de semana, eu vou para o sítio dos meus avós. Então, em Minas Gerais, todo mundo tem um pé no interior de alguma maneira. Eu vou pro sítio dos meus avós. Quando eu volto, o meu quarto foi arrombado, somente o meu quarto. E ali eles levaram o videogame. Tal videogame que era o centro era o que nos conectava. Da sua vida, né? E levaram social. Todas as minhas roupas, inclusive roupas de colégio, uniforme e tudo. E naquele momento, naquele domingo, eu passando por aquele susto, meu pai vira e falou, olha, quero que você saiba que você é que vai ter que reconstruir isso, eu não vou reconstruir nada para você. E no dia seguinte, eu tinha aula, né? Então, eu passo aí com roupas emprestadas, né, pro colégio, e foi um momento muito divisor de águas, porque já que eu tinha que dar um jeito, muito novo, não tinha currículo, comecei a procurar próximo de casa empresas e tal, fui no shopping, e no shopping então eu entro e sou contratado pelo McDonald's para começar a trabalhar ali. E ali eu aprendi conceitos importantes que são, por exemplo, o primeiro que entra, o primeiro que sai. É princípio de processos, né? Melhoria contínua. Aprendi muito sobre atendimento ao cliente, que tem horas que para atender o cliente no balcão, você também está atendendo quando você está limpando o banheiro. Isso é muito importante. Não tem funções que são maiores do que as outras quando você quer fazer o melhor para o cliente. E que o aprendizado é contínuo, porque lá, se você tirasse menos do que... Eu não sei como está hoje, mas na minha época era menos do que 85% na prova, você era desligado. Uau. Então você tinha que fazer provas consistentemente sobre os processos todos de uma loja. Ou seja, transformação contínua e aprendizado também contínuo. E isso gerou uma visão também de processo padrão, né? Então você não faz um Big Mac, por exemplo, diferente do outro. Você tem que ter uma estrutura de qualidade, porque quem vem de outro país para o Brasil e vai estar naquela loja quer ter a mesma experiência que teve no outro local. Então aprendi muito sobre o nível de qualidade, excelência na entrega. E aprendi muito sobre humildade. Você precisa se manter uma pessoa humilde, independente da posição que você esteja ocupando. Seja fritando a batata, seja atendendo o cliente, seja limpando o banheiro, em todos esses pontos, você é a mesma pessoa com um princípio de servir. E isso é o que vale e vale até hoje. E tem tudo a ver com o empreendedorismo cristão, né? O cristão ele tem que ter, por base de tudo, servir.
Sim. Né? E se não tem essa consciência, ainda precisa urgentemente fazer essa mudança de modelo mental. Né? Uma coisa que você fala bastante, de forma bastante reiterada, e eu gosto muito, e eu quero frisar aqui para a nossa audiência, uma vez, Matheus, aconselhando um empresário, e ele falou assim, eu não aguento mais resolver problema, eu quero voltar a ser funcionário. E aí eu sorri e disse, então, é por isso que você ganha bem. Você ganha bem para resolver o problema. Exato. Né? Se você quer vender o seu tempo como funcionário, está tudo bem. Mas essa posição de empreendedor é uma posição de resolver problemas. E nas suas palavras, é transformar problemas ou desafios em oportunidades. Exatamente. Queria que você comentasse esse ponto, porque acho que a gente começa com o pé direito, até exortando mesmo a nossa audiência aqui, né, talvez incomodando você, que é muito a forma, né, que tem a ver com essa história do McDonald's, muitas vezes, Matheus, é a forma com que você enxerga o problema e não o problema em si, né? Sim, O que eu vejo que as grandes revoluções até os dias de hoje, que mudam empresas, que mudam realidades, é transformar problemas em oportunidades. Né? É você enxergar os problemas como uma escola de maturidade, uma escola também de serviço, uma escola de poder aprender e conectar com diversas realidades que, se não houvesse o problema, você nunca chegaria até o outro ponto. E isso é que gera a oportunidade de você ser útil, de você servir. Então, eu acho que os problemas, na verdade, são os cenários perfeitos escondidos para que você possa seguir o seu propósito, seguir exatamente o seu potencial e, a partir disso, naturalmente, colaborar. Porque quando você tem problemas grandes, você precisa de ajuda. Então, você precisa se conectar com alguém. Inclusive, e isso cria uma realidade de você ter relacionamentos. E tem hora que você aprende e tem hora que você também ensina. E esse processo ele é um processo enriquecedor. Então, isso na minha carreira especialmente, logo depois do McDonald's, eu entro, por exemplo, numa grande operadora de telecomunicações, onde começa a minha história ali com a tecnologia. E o que mudou o ponteiro até eu me tornar CEO de empresa, vice-presidente de empresa, fundos relevantes e hoje empresas tão grandes que são clientes da Magnotech, de tantos segmentos diferentes, foi sempre transformar o não em sim. Como que aquele não, que é um problema, um desafio, ele pode ser transformado em sim? E eu aprendi que em momentos onde às vezes o problema ou o desafio parece ser grande, é você quebrar ele em fatias menores. Sim. E resolvendo aquelas fatias menores, que naturalmente, quando você sai do outro lado, você começa a entender que ele era necessário para que você também pudesse crescer com ele. Então, assim como esse empreendedor e que pensa em ser um executivo, ou executivos que têm medo de empreender por causa do tamanho do desafio que tem, pensar que o desafio é também uma oportunidade de revelar o seu potencial, é um olhar mais positivo sobre aquilo. Sem dúvida. Eu tenho uma experiência, eu fui fazer um MBA de cinema. Você vai perguntar talvez, poxa Edu, mas a sua história é tudo ligado à área de tecnologia. Pois é. Eu gosto muito de cinema, mas o que me chamou a atenção e o que me fez então fazer esse MBA de 2 anos é que ali era vendido a proposta de você, num set de filmagem, ter tanta complexidade e resolvê-las. Então, uma das chamadas é como resolver as complexidades do mundo dos negócios. Venha fazer um MBA de cinema. Eu achei aquilo genial, me provocou, né? O copy me conectou e aí depois eu fui entender um pouco mais. O desafio era produzir no final do período de 2 anos um longa-metragem a baixo custo. Falei, pô, então é onde eu assino. Né? Mas eu estou fazendo essa introdução para dizer que o dono da escola, o professor principal, primeira aula, Matheus, ele chegou e disse o seguinte, bom, vocês estão proibidos de usar a palavra problema. Ele entrou na aula dizendo isso. A partir de hoje, essa palavra problema ela não existe. Troque no vocabulário a palavra problema por desafio. Isso. E aí ele explica, desafio porque à medida que você fala desafio, aquilo ativa no cérebro dos seus colegas uma empatia. Fala, opa, peraí, deixa eu ajudar. Você fala problema, problema pode ser seu e não meu. Sim. Já cria um distanciamento. Pode parecer semântica, ou talvez tenha aí uma verdade de neurociência,
Mas aquilo foi tão importante durante o processo, porque realmente, né, você no ambiente ali de set de filmagem, você tem uma complexidade muito grande, você tem muitas equipes multidisciplinares, né, você tem na pré-produção, depois na produção, na pós-produção, a quantidade de profissionais é gigante e você tem um fator que ele é constante detrator do processo, que é o ego das pessoas. Então você trabalha com artistas, né? Atores, você trabalha com diretores, diretor de arte, todo mundo que de alguma forma está ligado à arte, talvez tenha um viés de personalidade exclusiva, né? Então quer impor o seu ponto, o seu ponto de vista, o seu viés psicológico, cultural. Então, isso para dizer, Matheus, que era um caldeirão de vaidades, né? E era uma hora, e era interessante que tinha uma hora que a câmera parava de funcionar do nada, e às vezes estourava um refletor. Então, assim, a quantidade de problemas, né? E só para fazer esse contraponto, era tão grande que se você fosse usar de fato a palavra problema, você ia falar problema 50 vezes num set de filmagem, e aquilo traria um peso e uma complexidade de avançar. E aí então eu entendi a importância de trocar a palavra problema por desafio, e desde muito então, né, eu tenho feito essa boa prática, né, e eu recomendo você a pensar isso, né? Então pensa, em vez de problema, você tem um desafio. Exatamente, né? Ou, isso. quem sabe você tem uma oportunidade de resolver uma questão e ganhar dinheiro também com isso. Sim, e servir as pessoas, né? Mas vamos entrar aqui no nosso tema principal, que é sobre inteligência artificial. Uhum. Eu já fiz aqui, Matheus, alguns episódios sobre inteligência artificial, né? E se você também está acompanhando aí redes sociais, YouTube, eu queria aqui, né, uma missão, um desafio para você aqui, como a gente tornar esse papo, esses próximos minutos, em práticos, porque eu concordo com uma pessoa que recentemente, almoçando com ela, falou assim: Edu, esse papo de AI ficou chato, porque eu não consigo ver a praticidade para o meu negócio. Então, eu comecei a ouvi-lo naturalmente, comecei a processar, falei assim, é verdade, então tem aí, teve o hype, né? E agora talvez tem aquele gráfico do Gardner, né? Que depois que tem um hype, depois ela cai no nível de maturidade, depois ela começa a subir de volta como negócio estruturado. Então acho que a gente talvez esteja nessa queda para depois já subir. Meu ponto aqui é tentar que você comentasse, né, e separando aí a inteligência artificial, que é espuma, né? Uhum. Desses influenciadores que ficam falando de faça um vídeo incrível. Isso não muda o negócio, né? A menos que seja uma produtora, mas o custo para produzir um curta-metragem IA é proibitivo ainda, né? É possível, mas ainda é proibitivo. Sim. E da inteligência artificial, que pode mudar o negócio de quem está nos ouvindo aqui. Então, muito bom. Mega desafio para você. Muito bom. Acho que o primeiro ponto é pensar que IA não é o fim de nada. Assim como tecnologia não é fim, tudo isso é meio. Né? Uhum. E todos esses processos eles vieram através de mudanças e evoluções no mercado. Nós estamos aí na 4ª revolução industrial, onde existe, então, mais estrutura de tecnologia, onde a inteligência artificial passou a amadurecer. Mas a IA não é uma coisa de agora, né? Assim como é algo que já de muito tempo atrás, mas que hoje é mais acessível, e hoje você tem muito mais capacidade de utilizar em mais frentes dentro dos desafios do mercado. Mas quando a gente separa, né, o ponto, eu acho que a grande questão é entender qual é o problema que está sendo resolvido e qual é a ferramenta necessária para resolver aquele problema. Isso já tira bastante da direção que tudo tem que ser por IA. Tem coisas que continuam sendo resolvidas por uma boa planilha de Excel e você vai fazer muito bem e muito melhor do que você ter que fazer por um prompt, por uma AI, etc. Por exemplo. Então, existe um nível também de avaliação sobre o processo do dia a dia e o nível de maturidade de cada pessoa, de cada empresa ou de cada área sobre o que efetivamente ela quer ter de resultado do outro lado. E isso separa bastante as necessidades de cada empresa, cada pessoa ou cada área de utilizar quais ferramentas. E aí, quando a gente fala a nível, por exemplo,
de mercado, não tem como você trazer a IA como uma solução final, porque ela depende de dados. A maior parte das pessoas, ou empresas, ou áreas, tem dados descentralizados ou de baixa qualidade. Então, quando você tem dados descentralizados de baixa qualidade, você naturalmente pode ter uma frustração muito grande com, inclusive, a utilização de uma ferramenta, porque a ferramenta em si ela não consegue trazer o resultado final pela baixa qualidade dos dados que são imputados ali. Então existe também um trabalho que precisa ser feito antes, de conscientização de qual é o motor, né? Qual é o motor das soluções dentro das empresas. Assim como um dia, quando a gente fala ali de transformação digital, que passava por você olhar os processos da empresa e trazer o que, da perspectiva digital, entregaria com menor esforço, maior impacto, com médio esforço, alto impacto, e com alto esforço, alto impacto, o princípio era o processo. Se você não tinha um processo estruturado, você ia transformar algo a partir do quê? Qual era o ponto de partida? Então, o primeiro ponto era estruturar o processo e então checar qual é o tipo de ferramenta ou solução. A partir disso, entender se compra ou se desenvolve dentro da estrutura da empresa. E aí, então, você vai mensurar os resultados esperados a partir daquela decisão. A mesma coisa é o princípio da IA, né? Então, esse é o ponto. Existe hoje uma visão muito também confusa quando a gente fala sobre assistentes de inteligência artificial, agentes de inteligência artificial e multiagentes de inteligência artificial. O assistente, ele é parecido com o que acontece com o ChatGPT. Então você entra com uma pergunta, fala algo, ele te responde algo dentro do que você perguntou. Isso é uma assistência que consome um dado, de um dado local, que se esse dado for bom o suficiente, ele pode probabilisticamente te entregar algo satisfatório. Se o dado for ruim, ele é programado para te responder algo. Não quer dizer que é correto. E daí vem, inclusive, os problemas que diz respeito a implementei uma IA e não funcionou. Por quê? Porque o seu dado não era tão bom, então alucinou. Então não conseguiu ter um output porque a qualidade era frágil. Então o assistente ele vem para poder trazer esse ponto. O agente ele já tem um outro princípio. Ele tem um princípio de tomar decisões. Então, ele não só traz uma assistência, ele não faz uma pergunta e tem uma resposta. Ele, a partir daquela resposta e daquele contexto, ele toma decisões. Então, por exemplo, casos práticos de um agente. Você quer, por exemplo, você é de uma empresa e você está querendo aprovar suas férias. Vamos pensar que esse é o desafio. Ou você quer fazer o seu pagamento de fornecedores. O que o agente vai fazer? Ele vai conversar com o fornecedor via WhatsApp, assim como seu contas a receber e contas a pagar conversaria com seus fornecedores e clientes. A partir disso, ele vai estar integrado, por exemplo, com o seu ERP ou com o seu sistema de controle de despesas e custos. A partir daquela conexão, ele checa e vê, tá no budget? Tá aprovado? É permitido, eu tenho aprovação para fazer enquanto sistema agente esse processo? E aí então, naquela conversa, ele já retorna, se for um fornecedor, olha a data de pagamento prevista da janela do dia tal, a sua nota está faltando essas informações. Então o agente agora, ele opera, ele toma uma decisão e ele retorna. O assistente não faz isso, né? Se eu estou querendo marcar minhas férias, eu posso já falar com o agente, ele checa a aprovação do meu gestor a partir do sistema e consegue já fazer a conexão da minha aprovação junto com o RH, junto com o financeiro e resolve isso para mim. Então, o agente ele gera mais decisões a partir do desenvolvimento. Então, é programação. Então, é desenvolvimento. Então, tem hora que você tem que integrar, e aí tem um conjunto de realidades que tem empresas que são conectores, né? Você vai trocar APIs, aí é um termo um pouco mais técnico, mas é muito mais nesse contexto. E tem momentos que você tem que construir mesmo, tem que construir estrutura de código para aquilo ser viável. Isso está dentro do mundo dos agentes. Tem muita gente no mercado tratando assistente como agente. Isso não é uma realidade. Outro ponto importante são os multiagentes. O que o multiagente faz? Ele imagina que você tem um time, então você tem contas a pagar, você tem contas a receber e você tem um supervisor financeiro. Você tem, então, um agente que faz avaliação de
recebimento, ciclo de recebimento de cliente, você tem aqui o ciclo de pagamento com os fornecedores, você tem as datas disso tudo, você tem uma avaliação de caixa. Quanto que entrou na sua empresa, quanto que eu tenho que pagar, quanto que está provisionado e qual que é a regra de cada contrato a partir disso. Tudo isso a gente conhece e fala especificamente com cada... Um fala com o cliente, outro fala com o fornecedor. E você tem ali em cima um supervisor. O multiagente é isso. Com o supervisor você vai falar, analise para mim o meu relatório da minha estrutura de caixa para checar se eu tenho condições de poder manter a minha estrutura de dívidas ou compromissos, por exemplo, desse mês ou até o final do ano. Então ele vai mandar comandos para o agente de clientes, que cuida dos contas a receber, e vai enviar comandos para os fornecedores. E nessa troca de dados, ele entrega uma informação que é uma informação de insights, de tomada de decisão, e que ele também tem condição de, se o nosso caixa não tiver fortalecido, baseado na nossa métrica, me indique quais são os tipos de clientes que estão gerando maior adimplência e inadimplência, e direcione para ele uma mensagem para que ele possa estar já fazendo a quitação. Então, esse processo todo que eu comentei agora é um processo simples, mas existente em todas as empresas, e que o multiagente resolveria isso. Então, o multiagente, o que ele faz? Ele opera vários agentes dentro de um contexto. Aqui tem um ponto muito interessante, porque aqui você passa a ter um ganho de eficiência operacional. Ou seja, economia de tempo e assertividade. Tempo, assertividade, hiperpersonalização nesse processo. Porque na hora que ele vai fazer o trabalho de inadimplência, quem não lembra de empresas que no passado eram call centers que ficavam ligando para tentar fazer e as empresas... E não faz muito tempo, né? Exatamente. E ainda existem empresas assim que estão fazendo essa transição, ou estão tentando ou estão quebrando. E esse é o contexto. Por quê? Porque ninguém quer ser cobrado. Primeiro, ninguém gosta de ser cobrado. Depois, ninguém gosta de ser cobrado sem um contexto. E a hiperpersonalização permite você ter uma visão de dados profundo. Então, essa empresa ou esse cliente não me paga porque ele tem uma fragilidade momentânea. Então, eu posso suspender o pagamento dele por um tempo ao invés de cancelar. Eu posso abrir uma nova linha de negociação com ele. Eu posso... Que é diferente daquele que simplesmente perdeu a data do pagamento da fatura. Que se eu mandar um lembrete para ele, ele vai pagar. Isso é personalização. Que em muitos momentos, uma pessoa, a depender do tipo de pessoa, da maturidade dela, ou o quanto treinada ela foi, ou quão hábil ela é, às vezes gerava cancelamentos de clientes por causa da inabilidade daquele profissional de comunicar com o cliente, sem entender... E isso os multiagentes hoje fazem com maestria, né? Personalização. Sim. Então, aonde que você sai do hype e vai para uma coisa mais palpável? Quando você efetivamente entende o princípio. O princípio é, eu preciso de um assistente? Eu tenho dados suficientes para o assistente? Ou seja, perguntas e respostas? Tá ok. Eu preciso de tomada de decisão, e essa tomada de decisão é repetitiva, ou seja, todos os meses, todos os dias eu faço a mesma coisa, e eu posso já integrar, e o agente consegue já fazer isso por mim, eu passo a ter inclusive uma métrica. Por exemplo, a gente fez um agente que ele fazia uma leitura em 400 grupos, a gente chama isso de um agente de CS. Então ele faz o sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente? Primeiro é você poder entender se o cliente está tendo sucesso com aquilo que ele comprou, depois você ter uma escuta ativa para entender o que o cliente precisa, e depois você ser rápido o suficiente para poder resolver isso. Então o que a gente construiu? Um agente que ele entra dentro do grupo, onde acontece um conjunto de mensagens do fornecedor com o cliente. Dentro disso tudo, a gente começou a selecionar palavras-chave que identificam a insatisfação do cliente, e com essas palavras-chave em análise preditiva, a gente começou a abertura dos tickets e das soluções. Aí um dos gestores de uma dada região fala para mim assim, Matheus, por causa desse agente que faz essa abertura de ticket, essa identificação, e no final do dia manda uma ata para o grupo falando tudo que ele fez, tudo que aconteceu no grupo, destacando os insights, o que precisa ser corrigido, quem foi o destaque do dia, tudo num grupo. Ele falou, porque eu não preciso entrar no grupo, eu fechei um contrato de R$600 mil, eu economizei 66 horas no mês.
Então você vê quase 70 horas, um contrato de R$600 mil. E na hora que você vai pegar esse agente, ele custa menos que um salário mínimo nesse processo, nesse contexto. Então, num cenário como esse, você sai do hype e vai para um cenário prático. Por quê? 66 horas, 70 horas é a dele. Quanto é o custo de hora dele que ele não olha mais? Versus o quanto de hora disponível ele está agora focado em atuar naquilo que muda o ponteiro da empresa. E depois o quanto que efetivamente aquilo trouxe de resultado. Então, o que eu vejo de importante é a gente ter como uma matriz, quem for implementar os seus projetos de IA, entender sua matriz. Matriz de processos críticos e repetitivos. Matriz de processos que são flexíveis dentro da empresa e que requerem algum grau de customização, criatividade ou intervenção de outros. E processos que são abstratos, que às vezes são tomadas de decisões pela diretoria, tomadas de decisão pelo board, são processos às vezes abstratos, depende do contexto, depende do cenário, nem tudo é tão programado assim. Aqueles que são repetitivos, você consegue metrificar o seu custo hoje e você consegue sair com o quanto de eficiência você vai ter do outro lado. Em processos como esse, você sai do hype e vai para um processo prático e principalmente palpável, que é o que as empresas querem hoje. Vou pegar esse gancho do processos e ainda dentro desse tema do que não é a IA, né? Ou do que ela não resolve propriamente dita. Então, quando a gente olha para processo, toda empresa tem processo, todas, sem exceção, né, uns mais complexos, uns menos complexos. Mas se a gente pegar, por exemplo, um empresário médio ou pequeno, é muito comum a queixa de eu deveria estar no estratégico, no tático, mas estou no operacional. É verdade, é um fato. E aí, entendendo de que, ou pelo menos desejando que a inteligência artificial resolva os problemas, né? E acho que a primeira contribuição que a gente quer dar é a inteligência artificial não resolve os problemas, né? Ela otimiza minimamente processos, se tiverem estruturados, etc. Mas o ponto que eu quero colocar aqui, Matheus, é o quanto é importante que o dono ou, né, a proprietária do negócio participe de um processo de consultoria, né? Muito bom. Porque a primeira pergunta que eu faço, né, e aí por estar investindo também numa startup de inteligência artificial, você acaba virando consultor. Você virou o tio. Antigamente era da TI, né? Eu trabalho com tecnologia e reunião de família, todo mundo falava assim, estou com um problema no Windows. Mas o que eu tenho a ver com Windows? Eu trabalho com servidor, com nuvem, com outras coisas. Mas, voltando aqui, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: o quanto você está envolvido no processo para ajudar a fazer as perguntas certas? Muito bom. Não, mas eu contratei a empresa, ela tem que resolver. Não. Quem entende do teu negócio? Não é a empresa. Então, acho que é uma contribuição que a gente pode dar, né? Porque eu sempre digo aqui, procure uma consultoria, né? Ou às vezes traz alguém, né? Um estagiário, ou alguém, ou tenta aproveitar algum profissional, faz esse cursinho aqui na internet aí de 40 horas e tal, e vamos resolver o problema. Não é um bom caminho. Acho que para ter uma primeira compreensão, ótimo, em termos de letramento, compreensão, até para ajudar na construção do pensamento, é super válido. Mas isso não vai resolver a questão. Perfeito. Então, acho que um ponto aí é jogar junto, entender que você precisa da inteligência artificial, sim, né? Ela pode, independente do tamanho da empresa, porque também já ouvi, Matheus, que a empresária fala assim, esse negócio aí é para empresa grande, né? Tem muitos problemas, mas se seu time de vendas, né, você pudesse ampliar o seu time de vendas com mais assertividade, com o salário de um funcionário, você não toparia? Eu toparia. Pois muita gente faz isso, né? Aí a gente entra até num tema meio polêmico, né? SDR não existe mais, não precisa mais. Ok, não quero entrar nesse ponto, mas a questão que eu quero colocar aqui, que a inteligência artificial, ela ajuda muito a toda e qualquer empresa, independente do tamanho. Mas você concorda que talvez aí o principal problema seja o dono do negócio que não joga junto? Porque
quando a gente está falando nesse processo, né, de digitalização, a inteligência artificial também está dentro desse tema da digitalização. Ela não é um outro assunto, né? Está dentro, está composto. E a transformação digital, cuja inteligência artificial é um dos atores nesse processo como um todo, ela primeiro tem que ser transformação cultural. Se a cultura da empresa não evoluir para poder, como você colocou, participar, ela vai delegar um processo e por ela não ter a cultura de aprendizado contínuo, geralmente a frustração é contínua também. Então, ou você tem aprendizado contínuo, ou você tem uma predisposição para uma frustração contínua. E aí você só muda. Você muda o executivo e manda ele embora. Troca ele de diário. Pega a empresa e manda ela embora. Coloca outra. Muda aquilo. Por quê? Porque o princípio não está sendo respeitado. Que é, você também precisa transformar a sua cultura digital. Porque aí você vai fazer contribuições para construir o novo, para co-construir o novo. Eu vi realidades muito próximas de mim disso, do dono da empresa, ele está lá no kickoff e nunca mais ele aparece. E na hora que ele aparece no final, ele bate no CEO da empresa porque ele pensou diferente e pensou agora. Ou quer cancelar porque não está vendo resultado, né? E não é justo com o CEO da empresa, não é justo com o CFO da empresa, não é justo com os gestores. Por quê? Porque quem também deveria aproveitar esse processo é ele. Mas esse ponto eu também entendo que tem a ver uma realidade que às vezes é comportamental. O que é muito novo, dependendo do cenário, assusta. Sim. E às vezes a pessoa quer todo, ou as pessoas podem querer todo o resultado e tem aquela insegurança sobre a própria decisão que está tomando. E eu creio que aí entra a parte também, por exemplo, da consultoria, em conseguir trazer também um pouco desse conforto de que inovar é aprender. E precisa ajudar o empresário a aprender isso. Isso é cultura. Isso é cultura. Não é tecnologia. Não é tecnologia. Uhum. E esse é o por quê? Porque daqui a pouco não é mais o agente, não é o multi-agente. Daqui a pouco nós estamos falando sobre estruturas de inteligências e realidades muito mais avançadas em outro. E aí vai ter que ter um outro princípio de aprendizado. Super inteligência artificial. Que então, isso. Vai longe. Então, eu concordo com você nesse ponto. E num outro adicionaria que aquilo que é repetitivo, existe de fato um ganho prático, mensurável e real. Quando a gente pode trazer pessoas que são, por exemplo, às vezes já mais sêniores em um processo repetitivo, essa pessoa ajudaria bastante a automatizar aquele processo e ela faria outra função dentro da empresa, por exemplo. Mas eu concordo que todo esse processo, independente de qual é o cargo da pessoa, da especialidade dela, passa por ela estar aberta a se transformar culturalmente. E esse talvez o maior desafio aí não seja a maturidade da tecnologia, e sim a maturidade do ser humano em jogar junto com a tecnologia. Sim. Eu vi um case, né, uma situação, melhor dizendo, porque ainda não está definido, né? Então não dá para dizer que é um case positivo nem negativo, mas a situação era a seguinte: primeira reunião de mapeamento e tentar entender o problema da empresa. Empresa de médio porte, faturamento expressivo, um nível de complexidade, regras de negócio bem desafiador. Mas os primeiros 5 minutos foi, olha, a pergunta, né? Bom, como é que vocês entendem que, né, vamos mapear os processos, etc e tal, né? O que vocês têm de ferramenta? Aquelas perguntas básicas. E eis que uma das pessoas ali da reunião disse o seguinte: olha, o nosso problema aqui é que tudo está na minha cabeça. Falei, Jesus, como assim, né? Não, porque e tal, quando eu tiro férias, eu sou acessada constantemente, porque não tem uma redundância. Falei assim, mas não tem RP, não tem CRM, não tem, mas depende. Mas como assim? Então, ali minimamente a gente entendeu, Matheus, que o desafio ali, né, trocando essa história do problema por desafio, que ali tinha um passo antes. Sim. Entender a cultura, porque muito provavelmente
o dono é assim, centralizador, talvez não tenha informações sensíveis que não quer que muitas pessoas saibam. Então, a forma com que o dono, de novo, pensa, estava gerando um ambiente que, se você entrar com a tecnologia ali, é um ambiente de sabotagem pura. Perfeito. E ele pode, inclusive, sob certo aspecto, atrapalhar. Sim. Porque se você está remando de um lado, né, e as pessoas estão remando do outro, vira um ambiente completamente improdutivo. Né? Porque você está tentando implementar uma nova cultura digital e a pessoa quer fazer do jeito antigo porque aquilo de alguma forma protege dados, ou a pessoa de repente se sente ameaçada, o que deve ser, imagino que deva ser comum também nos projetos que você pega. E eu costumo dizer quando, né, eu participo de uma reunião dessa, eu costumo dizer para o dono da companhia, você tem que estar pronto a entender que algumas pessoas não conseguirão acompanhar o processo. Sim. Né? E está tudo bem. Agora, se você puder salvar todo mundo, vai ser ótimo. Mas isso, você tem que estar aberto a perder algumas pessoas que vão sabotar o processo, ou porque tem uma limitação de entendimento que aquilo vai facilitar o trabalho dela e não vai tirar o emprego dela. Né? Um outro case incrível, né? Uma empresa que tinha ali um processo extremamente repetitivo, 3 colaboradores para fazer uma espécie de BPO financeiro, 3 colaboradores para fazer algo extremamente repetitivo, Excel, ali era o core no negócio. Então, a ferramenta entrou e o que as 3 pessoas faziam em 30 dias, uma pessoa passou a fazer em 3 dias. O que aconteceu? As outras 2 começaram a atender mais clientes. Não é fantástico isso? Elas não foram demitidas. É isso aí. Né? Então é isso que eu acho que é importante a gente reforçar, de que está na cabeça do empresário, ele precisa se envolver, ele precisa entender que aquilo vai ajudar, não é, como você disse, não é fim, né? Não vai mudar o core do negócio, mas o quanto isso pode trazer de benefício é inquestionável, então não dá para ficar fora desse mundo admirável, mundo novo chamado inteligência artificial. Eu até adicionaria que a inteligência digital, mais do que uma inteligência artificial, é a gente posicionar nosso aprendizado para a inteligência digital. Porque a IA está dentro, mas o software continua. E a tecnologia a nível de desenvolvimento e outras frentes continuam também. Então, quando você tem uma visão de inteligência digital, você utiliza a inteligência artificial naquilo que ela tem de fato maior impacto e você sabe olhar e buscar soluções a partir de outras frentes que também conectam melhor com o que a empresa precisa. Muito bom. Então deixa eu olhar para essa câmera aqui e eu vou elencar 3 aqui de baixo nível de complexidade de implementação que podem mudar o ponteiro do seu negócio. Então, se a gente falar de atendimento, está super fácil, super acessível. Tem que sentar junto, né? De novo, a parte de vendas super alavanca as vendas, super otimiza. E também aquilo que é repetitivo. Isso. Né? Tem aí um certo, talvez, ufanismo, dizer a inteligência artificial veio para transformar o humano em mais humano. Eu acho que isso é um pouco fantasioso, porque quando a gente olha a história da humanidade, a tecnologia ela ampliou as possibilidades e também aumentou a quantidade de horas que você fica trabalhando ou produtivo. Tem um limite aí, né? Mas eu acho que um limite está muito mais na cabeça do ser humano do que na tecnologia permitir que eu trabalhe só 3 horas e vou para a praia. Não faz sentido, né? Vou na praia fazer o quê? Né? Ficar olhando o mar é gostoso, mas não dá para fazer isso todo dia, metade do dia, não faz sentido. Até como mandato cultural, nós viemos para poder reinar, governar a terra, gerar riqueza, abençoar as pessoas. Ficar olhando o vento não faz sentido nenhum. Né? Mas para fechar esse ponto aqui, a gente entrar no outro ponto muito importante, que é a educação, como a IA pode ajudar na educação, que é um pilar de transformação de fato para a sociedade. O ponto aqui é como a inteligência artificial ela pode ajudar de novo em processo repetitivo.
coloca IA, a IA vai melhorar a vida do colaborador, né? Como é o caso que eu citei dessa executiva. Ela dizia, olha, eu não tenho tempo nem para comer. Eu falei, meu Deus, é uma questão humana, não é verdade? É uma questão de saúde mental. Por quê? Porque se você é acessado a todo momento, é porque existe um processo, ou que não existe um processo, ou que o processo está errado. Né? Mas super vale a pena. Vamos entrar aqui no quanto a inteligência artificial ela pode mudar a realidade da educação no Brasil. Né? Então, para dizer minimamente de que, óbvio, né? Você não é especialista em educação, eu também não, mas a gente sabe que a educação, e eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo, assistindo, sabe que o modelo de educação, pelo menos no Brasil, é de 2 séculos atrás, não é nem do século passado, é uma coisa louca, né? Senta numa cadeira, né? Aula totalmente expositiva, e você fica assistindo um professor falar, e aquilo termina achando que você absorveu com a quantidade gigante que o jovem hoje, né? E existe até fazendo aí uma acomodação, né? Um acolhimento para Gen Z, né? As pessoas falam, Gen Z é dispersa, a quantidade de input é tão gigante e o problema não está sendo olhado do ponto de vista de saúde mental, de acompanhamento, né? Quantas vezes, né? Eu jantando, hoje meus filhos são adolescentes, mas quantas vezes no restaurante, né, nós éramos totalmente contra isso. Então, se eu não tenho a capacidade ali de administrar a minha família num restaurante, então eu como em casa. Né? Mas eu dar um celular para criança que nem come e fica enfiado na tela, aquilo como pais, aquilo tá assassinando o futuro crítico e social de um jovem. Né? Mas a pergunta para você, né? O ponto é esse. Como você acredita que a inteligência artificial ela pode mudar o modelo de educação e transformar os ambientes, né? Primeiramente ali a educação básica, mas isso também com uma visão de longo prazo, como isso pode mudar o Brasil? Muito bom, muito bom. Hoje a gente consegue ter uma visão com IA que é a parte computacional. Então, qual que é o ponto? Você consegue ter uma visão se a pessoa está prestando atenção, você consegue saber o quanto que ela reteve daquele conteúdo naquela aula, por exemplo, quais são as aulas que ela mais tem interesse, qual é o sentimento que ela expressa pela sua postura, pela sua face, a partir daquela exposição àquela informação, ou seja, aquele professor. Então tem um caminho, por exemplo, hoje a gente está fazendo um projeto para um médico do Albert Einstein, que é educacional. Qual é o ponto? A ideia é fazer com que os médicos que sejam iniciais ou amplamente conhecidos, eles tenham segurança médica. E para que isso aconteça, segurança, ele precisa entender sobre jurídico, ele precisa entender sobre comunicação, ele precisa entender sobre segurança da sua clínica, ele precisa entender sobre cliente, ele tem que entender sobre contrato, quem vai fazer o pós-operatório, o que acontece, etc. e tal. Todo esse processo educacional, ele tem um tripé, que é um tripé de tutoria. Então, por exemplo, como que a gente conseguiria ajudar pessoas? Tutoria. A pessoa fez a aula e ela tem dúvida, ela entra com um tutor digital. Ela manda áudio para ele, ela pergunta para ele, olha, não entendi nada que o professor quis dizer. Você consegue outros exemplos para mim? O tutor digital vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, para ajudar nessa parte educacional. E personalização, né? Pro aluno. Ele pode quase que ter um professor tutor particular, né? Particular. Isso é um ativo poderosíssimo. Exatamente. E é algo que hoje é de baixo esforço e alto impacto. Porque um tutor digital, ele vai consumir o dado de onde? Dos livros, dos slides do professor, dos PDFs ou das ilustrações. Então, tudo que o professor falou, ele consegue entregar para o aluno no privado e disponível o tempo todo. Isso é só uma pausa. Você está querendo dizer que o professor não é eliminado do processo? Não, é potencializado. Ótimo, Esse é o ponto. Isso é incrível. Porque qual é o ponto? Né, quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial especialmente, a gente pensa em ganhar força de trabalho.
Por quê? Porque agora a gente tem condições de ter dados e informações disponíveis em várias direções a partir de plataformas, a partir de WhatsApp ou outras frentes que são conversacionais. Então, quando você ganha força de trabalho, quer dizer que agora você faz o que você faz muito bem e complementa pontos adicionais com tecnologia. Então, nesse processo, o professor está dando aula. Uma parte da IA está sendo o tutor digital, que está ajudando, tirando dúvidas, dando exemplos e ajudando naquele processo aqueles alunos de maneira hiperpersonalizada, como falamos aqui. Você tem a parte computacional, de visão computacional, que é você ter fotos ou câmeras que vão, em tempo real, enxergando o comportamento e o quanto que aquela pessoa está ouvindo. Você tem a parte de pegar tudo aquilo que foi falado e transformar em um PDF ou em outra informação, ou falar direto com o vídeo. Olha, não entendi a parte que ele fala do tema X. E você fala com o vídeo a partir daquilo. Então você começa a criar uma estrutura de interface a nível de universidade, escola, capacitação e até igrejas que ajudam as pessoas a serem atendidas dentro da sua realidade. Então, à medida disso, por exemplo, imagina que eu tenho um tutor digital e ele começa a conversar e fala: Matheus, você tem um perfil mais analítico, percebi que você tem uma perspectiva que conecta mais com estruturas, conversas mais estruturadas. Segue a mesma aula dentro da sua estrutura. Tópico 1, que ele falou, foi isso. Tópico 2. E isso traria para mim uma facilidade em como a minha mente funciona. E eu, então, me sentiria participante, obviamente, meu engajamento aumentaria. Então, tem uma parte nas escolas que enfim, todo o contexto, como a gente falou aqui, que amplamente vai ser favorecido e já está sendo nesse processo. Quando a gente fala a nível, por exemplo, de dopamina, que é o que você está falando, todos nós estamos mais dopaminados do que antes, porque agora os vídeos de 15 segundos, de 10 segundos, o volume de informação 3 curta, segundos, né? 3 segundos para prender a atenção para a pessoa continuar. Os níveis de dopamina são muito altos, o que gera no cérebro uma expectativa de prestar atenção naquilo que ele mais foi estimulado. Saber disso gera um outro tipo de comportamento de perspectiva educacional. Então, por exemplo, quando você vê a nível de educação, a maneira pelo qual as pessoas querem aprender é com vídeos mais curtos, de alto impacto, de informação mais precisa. Sim. No passado, você tinha introduções mais amplas, você tinha muito mais tempo para poder detalhar, e a partir disso é que você tinha o fechamento do conteúdo. O jeito de entregar o conteúdo mudou. Então, agora a tecnologia ajuda a entregar também dessa maneira. Então, essa perspectiva, saber disso, foi assim que o TikTok cresceu. Foi entendendo que existia uma condição de entregar vídeos mais curtos para que as pessoas pudessem ficar mais engajadas. Diferente do que tinha, né, o IGTV do Instagram, que tinha vídeos ali que você podia ficar até 1 hora, se eu não me engano. E nesse momento acontece uma migração muito forte de atenção para o TikTok, que inclusive agora está indo para o TikTok Shop, que é uma maneira de conseguir aprender a atenção, trazer qualquer ser humano como vendedor e conseguir criar estruturas ali de outros mercados a partir da educação de qualquer tema. Que está, inclusive, desrompendo o modelo tradicional de e-commerce, né? Exato. Então, você tem ali uma compra tradicionalmente desassistida, você na tela escolhendo o produto, e agora você leva ali, mistura, na verdade, o conceito de influenciador, né? E de tutor de compra digital. Incrível, poderoso o que está né? acontecendo. Por exemplo, outro caso, a gente poderia ser usado de alguma forma isso para educação, acho que esse é o ponto. E para vários tipos, eu acho que esse é o ponto que eu querendo ilustrar aqui. Desde adolescentes, crianças ou adultos, tem várias oportunidades nisso. Um exemplo prático, a gente tem a Smart Fit como cliente. O que a Smart Fit quer? Que o volume de pessoas que treinam continuem treinando, que as pessoas não só paguem e parem de ir, porque isso vai trazer o churn, ou seja, a perda de cliente. O que a gente entendeu? Que quando a gente começa a, através da inteligência artificial, conversar com cada pessoa, a gente sabe se ela não está indo mais, porque agora ela fica até mais tarde no trabalho, se ela teve uma mudança de comportamento na empresa, se é porque ela tem um problema na realidade familiar dela. Mas isso tudo são dados. E esses dados permitem Sim. uma conversa de mudança de plano. Boa. E agora eu educo aquela pessoa a um plano mais alinhado ao momento de vida dela. E essa educação desse plano faz ela continuar e não desistir.
Então, se isso pode acontecer na academia, imagina isso acontecendo na escola, imagina isso acontecendo na igreja, imagina isso acontecendo na empresa. Imagina isso. Então, o processo como um todo, ele ganha, na verdade, mais capacidade de comunicação de maneira personalizada. Você contando aí da história da hiperpersonalização, né, do tutor digital, me vem uma ideia aqui que eu acho que minimamente é razoável e que poderia, de alguma forma, revolucionar, pelo menos, uma parte do processo de aprendizagem. O que é muito comum, né? Uma coisa me veio na mente, assim, o que é mais comum numa sala de aula, né? Você ter uma multiplicidade de perfis psicológicos, certo? Sim. E você tem normalmente uma parte, você também deve se incluir, né? Agora, os meus filhos adolescentes, eu tenho uma filha que às vezes chega em casa e diz o seguinte: eu não entendi nada do que o professor falou. Uhum. Mas como assim? Você estava com algum problema? Você estava disperso, estava doente, com dor de cabeça, estava com algum problema? Não, eu simplesmente eu não consigo entender o que este professor fala. Uhum. E aí, óbvio que a gente, né, tenta acolher, tenta reforçar a importância de ser resiliente, de reforço, estudar junto. Mas olha que incrível, né? É difícil imaginar que um interlocutor consiga, que também tem um perfil, consiga se comunicar com todos os perfis diferentes. Seria praticamente impossível, né? Sim. Por mais que ele tenha um bom conteúdo, porque a forma às vezes é mais racional, enfim, existe ali uma peculiaridade que de alguma forma é um filtro na comunicação. Agora imagina, Matheus, né? E talvez se você tem negócio ligado à educação, olha a provocação. Imagina que se essa aula é gravada, né? E o aluno que não entendeu chega e conversa com este avatar, este professor, interagindo, porque um dos problemas do modelo educacional brasileiro é esse expositivo. O professor fala, e o aluno, se ele tiver ali uma habilidade de intervir, às vezes não para a aula, porque vai atrapalhar, aí vai depender de cada professor. Eu já ouvi, por exemplo, minha filha dizer, a minha esposa perguntar, mas você não perguntou? Essa professora aí, ela é brava demais. Meu Deus, mas nós estamos pagando uma fortuna para aquilo que é minimamente, né, justo e razoável, o aluno que não está entendendo perguntar. Mas a professora é brava? Então tem uma desconexão. E a tecnologia poderia resolver facilmente esse problema. Porque né? Qual é o ponto? Por exemplo, assim como esse projeto que eu comentei, que tem esse médico lá do Albert Einstein, todo o processo de professores que a gente está entregando, os tutores digitais, ele aprende com base nos alunos. Então você imagina que um aluno não conseguiu entender um professor, não conseguiu entender o tutor. O tutor, ele vai se moldar ao que é o perfil do aluno naquela hora. Não é volta amanhã e eu faço, não. No mesmo momento ele já entende o perfil e conecta com aquilo que gera conexão com aquele aluno. Então isso não é uma coisa para amanhã, isso é para agora, isso já está disponível. Uhum. Você pega, por exemplo, soluções que já permitem esse grau de customização e você conecta isso dentro da sua escola e você passa agora a entregar algo que tem baixo esforço e alto impacto de retenção de atenção, retenção do ensino e principalmente escolas boas são aquelas que também têm alunos com performance boa no que diz respeito a notas. Então você também melhora o seu ranking de produtividade dos alunos frente aos seus conteúdos, né, e conhecimentos. Então, esses pontos são pontos assim, e transcendem na educação, porque a gente está falando de educação aqui a nível de... E existe uma educação também dentro das empresas. Por exemplo, tem um outro projeto que a gente fez da construção civil, que ele impacta o Bradesco Investimentos, a JHSF e diversos outros grupos grandes. Você imagina que esses grupos eles têm reputação, eles têm autoridade, eles têm endosso, mas as pessoas que trabalham com eles precisam manter essa reputação alta, esse endosso. Essas pessoas, que muitas vezes são operários e muitas vezes também podem ser engenheiros, precisam de ter conteúdo novo o tempo todo. Então, dentro desse processo, você passa a conectar a educação mais próximo do seu colaborador, mais próximo da pessoa que presta serviço para você. Só que agora não é mais o custo de uma área de treinamento.
Agora é estruturas digitais fortalecidas por inteligência artificial que, de maneira hiperpersonalizada e resguardando as estruturas de segurança, podem tirar a dúvida dos seus funcionários, treinar ele nos processos, ajudar eles a ter insights diferentes e aumentar a sua capacidade de se continuar ou se tornar mais relevante no dado mercado. Muito bom. Os futuristas aí de plantão, né, de Austin, esses eventos famosos aí, todos eles concordam que qualquer empresa que não esteja ali conectada à nova economia, certamente sofrerão do efeito Kodak, né? Foram incríveis num determinado momento e vão desaparecer. E um dos pilares da nova economia é o cliente no centro. E o que você está dizendo é tão interessante que, de novo, né, e voltando à questão da educação, você põe de verdade o aluno no centro, o consumidor no centro da solução e da atenção e do problema. Quem sabe, eu gostei demais desse tema, e quem sabe daqui não saia um negócio, né? É isso. Uma escola piloto. Você imaginou você pôr o seu filho não para aprender inteligência só, ferramenta de inteligência artificial, mas para a inteligência artificial aumentar a capacidade de engajamento e retenção do seu filho. Perfeito. Você matricularia o seu filho numa escola que teria esse potencial, né, de exponencializar a compreensão do seu filho sem aumentar necessariamente o nível de cortisol, o estímulo? Exatamente. Né? Então fica aí, vamos fazer uma pesquisa, quem sabe daqui já sai um negócio e já saia clientes. Bom, estamos caminhando para o final aqui. Eu queria, ainda sobre a inteligência artificial, perguntar para você se você tem acompanhado o quanto a inteligência artificial, cases talvez práticos, tem impactado a grande comissão. Vou colocar assim de uma forma ampla, né? Porque a igreja, sobretudo brasileira, e quando eu falo igreja, igreja com I maiúsculo, né? Ela precisa entender que a inteligência artificial é uma ferramenta para hoje. Só para citar um case aí e contribuir para te ouvir, né? Provavelmente todos que estejam nos ouvindo, e se você não tem ainda o aplicativo no seu celular, tem que baixar hoje, né? Acabou o episódio, baixa aí a Holy Bible da YouVersion, né? Que é a Bíblia como aplicativo, né? Eles vão alcançar no próximo mês 1 bilhão de usuários. Maravilhoso. É um negócio fantástico, né? E o executivo compartilhou comigo uma informação preciosa, e por isso eu estou fazendo essa provocação, quanto a IA pode ajudar. Ele disse que antes e depois do aplicativo com inteligência artificial. Então, o nível de engajamento, de alcance, né? Existem muitas pessoas que nem são cristãs, hoje estão fazendo download da Bíblia. Mas como? A IA começa a entender comportamentos, né? Voltando a essa questão de qualidade de dados e tá participando da vida das pessoas, que é uma primeira milha, vamos chamar assim, para envolver ela num cristianismo de qualidade. Óbvio que a pessoa precisa ler a Bíblia, né? Não dá, né? E aí faço até uma brincadeira aqui. Outro dia puxei chamei a atenção, puxei a orelha de uma pessoa que a gente discipula, caminha junto. Ela falou assim: olha, ensinei o ChatGPT a fazer oração. Eu falei assim, você não entendeu nada sobre o que isso significa, né? A oração é uma relação íntima sua com Deus, né? Exato. Pedir para uma máquina fazer uma oração por você é inócuo, né? Mesmo que você colocar, e aí eu fui duro, né? A Bíblia diz que você não pode pôr uma joia no focinho de um porco, não faz sentido. Sim. Ela ficou brava, né? Mas espero ter entendido a importância, né? Não dá para pensar num pastor digital, por exemplo, não faz sentido, mas alguém que pode te acompanhar, né? A depender como foi alimentada ali a base de dados, super ajuda, né? Hoje, por exemplo, eu faço meus estudos bíblicos com a ajuda da inteligência artificial. Eu não preciso mais ler versículo. Não, pelo contrário, né? Até para entender se a IA está me querendo me trazer um viés, mas ela ajuda muito, traz bastante referências, conexões. Mas o que você tem acompanhado de cases valiosos aí para inspirar quem está nos ouvindo? Porque nós temos muitos pastores empresários e empresários pastores. Então eu acho que isso também, como objetivo aqui é ser prático, né? Talvez trazer aí cases que inspirem eles a pensar como levar a inteligência artificial para a igreja também. Muito bom. E pegando o gancho da grande comissão, né, que é aí de fazer discípulos,
tem um processo do ID, que é antes, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida, que é aceitar de fato o senhorio de Jesus na minha história, na minha vida. E nesse processo a gente viu que a parte de decisão dos novos decididos, novos convertidos, até a parte da grande comissão, que é o ID, que é o envio, o que a gente tem feito? A gente percebeu que toda vez que alguém vai ao apelo, essa pessoa, geralmente, ela deixa um cadastro em alguma igreja, por exemplo, em algum cenário, e isso é o mais comum. Esse cadastro já pode ser feito com a IA, que naquele mesmo momento já manda uma mensagem para aquela pessoa, já manda uma mensagem, por exemplo, para o líder de célula e já manda uma mensagem, por exemplo, para o pastor, para saber que aquela pessoa, naquele dia, decidiu por Cristo. Naquele contexto, começa então uma conversa de uma jornada, chamando aquela pessoa para a agenda da igreja. Então seja muito bem-vindo, você agora está recebendo o nosso devocional. Imagina, na hora que ela está ali coletando os dados, ela colocou os dados, ela recebe agora uma mensagem direta, e é isso que a gente está fazendo. Por exemplo, e que eu estimularia... Quando você fala a gente está fazendo, a Magnotech tem uma ferramenta para isso. Uau, que legal. Porque o ponto principal é assim, a gente entendeu que tem uma coisa que quando a gente fala até dentro do contexto, que em vez de ser SaaS no sentido de Software as a Service, ou seja, um software como serviço, ou seja, uma tecnologia como serviço, o mercado precisa muito mais de um serviço como software. Então, quando você faz um serviço como software, você pega um processo personalizado de uma instituição e digitaliza ele e acelera ele com IA. Então, nesse processo, por exemplo, em uma igreja, a gente está fazendo esse processo que pode inspirar, por exemplo, outras igrejas que têm outros empreendedores e outras pessoas de tecnologia também nesse fluxo. Então, transformar aquele Google Forms ou transformar aquele material que é manual em uma primeira experiência digital pode simplificar muito o processo como um todo. Então, aquela pessoa decidiu por Cristo, naquele momento, então, coletou os dados dela, ela já recebe uma mensagem e o líder de célula recebe uma mensagem. A pessoa recebe, bem-vindo, parabéns pela sua decisão, segue o nosso devocional, os cultos na igreja acontecem nos dias tais, você é super bem-vindo. Se for do seu desejo, te encaminharemos para uma célula mais perto da sua casa, que você vai ser cuidado e você vai poder continuar nessa jornada de fé e tudo. Então, nesse cenário, o líder recebeu também, é um agente. O líder recebeu. Quando o líder recebe, o que ele faz agora? Ele manda uma mensagem, né, dizendo, olha, muito feliz com a sua decisão, a nossa célula acontece na terça-feira, tantas horas, vai ser um momento muito importante, já estou te esperando. Você está aqui a 5 minutos do nosso endereço. Nesse processo, a igreja já está encurtando um caminho, porque a porta de saída não pode ser tão grande como a porta de entrada. E temos que entender, como você trouxe, tem gerações diversas chegando na igreja. Então, quando tem ali uma geração mais digital, o que ela espera? Um papel? Uma ligação? Se alguém ligar para ela, nem atende, porque ela nem quer que alguém ligue para ela. Hoje em dia, ninguém quer atender telefone. Exatamente. Né? É um e-mail cheio de tantos spams e tantos e-mails. Então, nós estamos num cenário... Quando não é ineficiente no sentido de perder o dado, né? Por exemplo, num papelzinho e alguém perdeu aquele exatamente. Papelzinho. Então, nesse contexto, outra coisa, a agilidade. Você começa na igreja a entregar algo muito rápido para aquela pessoa. Você ativa ela numa comunidade de fé e já abraça ela em tudo que a igreja já faz. E dali, se você tem outros tipos de cursos de casais, de noivos, de solteiros, ou outros tipos, escolas dominicais, ou devocionais do dia. Você quer é fantástico receber? Isso, né? E dá para perceber até sentimento, né, de engajamento e uma forma até de obter dados para poder pastorear com mais qualidade. É isso. Então, um dos cases que a gente tem visto é esse case de simplificar a jornada do novo começo, novo convertido, novo decidido para o líder de célula. O outro ponto é a atividade do líder de célula. Né? Então, esse líder de célula, que em muitos momentos ali ele tem o grupo com todo mundo, e esse grupo com todo mundo tem algumas mensagens, e tem alguns avisos, e tem algumas coisas que pode já ser de maneira um pouco mais facilitada para ele. Ou seja, quem são as pessoas que mais engajam nesse grupo? Quem não fala? Quem não participa? E aí, a partir disso, ele passa a ter uma visão também da dinâmica dos participantes ali. Então, esse é um tipo de coisa. Mas existem também outros cases em igrejas, como eu estava vendo da Assembleia de Deus, que está utilizando, por exemplo, avatares de Davi, Moisés,
nos cultos, para poder trazer algo mais tangível para as pessoas. Então você tem lá o Davi que está falando o salmo antes do culto começar, né? E tem ele como um avatar ali trazendo isso para o audiovisual, por exemplo. E a partir disso criando já uma realidade um pouco mais próxima do tangível. Uma realidade aumentada ali dentro, quase, né? Tem uma parte voltada também para poder identificar a reação dos participantes. Quando você tem ali câmeras e está identificando a reação dos participantes, naturalmente você tem uma visão se de fato você está conseguindo transmitir a mensagem que você se propôs em Deus a transmitir naquele cenário. E às vezes é o que você falou do professor, às vezes o pastor ele está ali trazendo a mensagem, mas o público que o escuta não está tão familiarizado com alguns jargões, com algumas palavras ou com alguma tradução da própria Bíblia que, às vezes, dependendo do lugar, do contexto que ele esteja, se ele souber que esse engajamento está mais baixo a nível de atenção, ele traz um ajuste. E esse ajuste conecta, então, com a comunidade. Naturalmente, facilita a todos no entender, no caminhar e no desenvolver. Tem também o ponto de segurança. Por exemplo, a IA ajudando a comportamentos estranhos. Por exemplo, deixei o meu carro na rua e tem câmeras. Qual é o comportamento de possíveis furtos? Por exemplo, ou dentro da própria igreja, quais comportamentos estranhos a nível de algum tipo de risco que alguém pode estar passando? Então, na parte de segurança também é uma estrutura que funciona para a IA já de forma preditiva avaliar se tem risco ou não tem, por exemplo. Outro você trouxe muito bem aqui, que é a parte de enriquecimento e não de fundamento. Então, pastores têm pegado, por exemplo, os seus textos e têm buscado enriquecimento a nível de novas referências, outros tipos de perspectivas para enriquecer os seus estudos e discernir se a partir desse enriquecimento pode ter um avanço ou uma estrutura melhor. E por último, uma parte de capelania, porque você consegue, por exemplo, pegar, quem tem igrejas que tem vídeos de YouTube, você consegue transformar aquelas mensagens, por exemplo, em livros. E aqueles livros agora são mensagens antigas, poderosas, mas que são atuais até os dias de hoje e que as pessoas podem ter acesso no livrinho. Pega o QR Code, volta para o vídeo e cria uma experiência imersiva e completa naquilo que até então a igreja tinha só naquela agenda, só naquele dia. Então, desde a parte de organização, de agendas, né? Organização, por exemplo, de estruturas de participantes, e os seus ministérios, até uma parte de segurança, todo esse processo hoje pode ser coberto por inteligência artificial, diminuindo custos e simplificando a escala da mensagem para todo mundo. Fantástico! Anotou aí? Se não, volta ou transforma o podcast talvez num PDF aí, bullet points, próximas ações. Você tem muitas ferramentas. O próprio ChatGPT faz isso, né? Às vezes tem alguns vídeos que eu assisto, acho de estratégia mesmo interessantes. Me faz um bullet points aí com alto nível de persuasão para poder absorver melhor. Ele vai lá meia página que ajuda a absorver mais. Eu queria só comentar isso que você falou, porque isso é inovação. Inovação é tirar atrito e melhorar a experiência. Toda vez que o acesso for diminuído, o atrito for melhor e a experiência for maior, o engajamento vai aumentar. Então, igrejas, escolas e empresas precisam de engajamento dos seus participantes. Você entender isso, né? Entender que atrito precisa ser tirado e que experiência precisa ser aumentada. E aí, como você trouxe, se isso vier por conteúdos, você tem diversas maneiras de transformar aquilo que era atrito e dificuldade em uma experiência personalizada e, se possível, hiperpersonalizada. E prática, né? É isso aí. Execuível. Bom, estamos caminhando para o final aqui. A gente tem 3 perguntas clássicas, você já respondeu aqui, mas vamos ver se alguma coisa mudou, né, de lá para cá, da última entrevista para cá, e quem está te conhecendo pela primeira vez vai te conhecer um pouquinho mais, né? Falamos muito sobre tecnologia, inteligência artificial, mas acredito que não substitui um bom livro
que seja no digital, mais um livro, né? Eu ainda gosto do livro de papel, né? Eu gosto de anotar, fazer ali, tem a Bíblia digital, mas eu gosto do meu devocional fazer a Bíblia, apontamentos e tal, manipular. Então a pergunta é: que livro que mudou a tua mente, tirando a Bíblia, naturalmente, né? Que ela é off concurso, mas que livro você recomendaria que você você poderia dizer, olha, esse livro aqui, depois da Bíblia, todo mundo tem que ler? Ó, é uma pergunta difícil, porque teria para vários temas, mas no tema de hoje, eu colocaria, por exemplo, 3 livros para ajudar quem está pensando a nível de produto, quer trazer isso como negócio e quer escalar isso. Então, quem quer ter uma visão de produto, um livro que eu sugiro chama Inspirado, só tem esse, Inspirado. Para quem pensa brasileiro, brasileiro? Ele é traduzido para o português. Eu posso passar na sequência pelo autor. Mas ok, dá um Google só, lá, coloca no Google lá. Põe na Amazon, coloca vai lá achar. que vai achar. Inspirado só tem esse. Tem outro também que tem um nome que chama Blitzscaling, que é um livro que fala sobre escalar produtos digitais. Então, formas inteligentes de escalar produtos digitais. Ele é muito voltado para quem está pensando em como pegar algo novo e trazer isso para o mercado de maneira exponencial. E em termos de inteligência artificial, um livro que eu entendi ser pragmático, que ajuda muito, chama Superinteligência. Então, superinteligência, ele vai trazer os desafios da inteligência artificial, que ela não é muito do que nós falamos aqui, e também muito do que se esperar de agora para frente a partir da utilização mais massiva no mundo, mas também no contexto individual de cada ser humano. E não vale pedir para a inteligência artificial fazer resumo do livro, né? Isso aí. Depois que você lê, ajuda, né? Me destaca aqui e tal, você conversar com o livro. Aliás, tem eu tive uma experiência recente, achei fantástico. Eu peguei um livro que eu já tinha lido há muito tempo e que eu gosto bastante, e eu pedi pro Notebook LM, né, fazer um podcast do livro. Isso. Foi fantástico, né? Às vezes você está dirigindo ali e a interação cria uma outra experiência de registro, mas não faça isso com produto que você não pagou e não adquiriu pela propriedade, né? Isso é pirataria, a gente não recomenda. Bom, que conselho que você daria então para os empresários? Aí tanto faz, deixa o Espírito Santo te guiar. Empresário que ainda está resistente com inteligência artificial, ou empresário que quer mergulhar, enfim, fique à vontade aí. Que conselho você daria para a nossa audiência, olhando para a sua câmera aqui, ó? Muito bom. Se possível, eu gostaria só de dividir em duas recomendações que são aprendizados para mim, em primeiro lugar, e que pode também fazer sentido. O empresário cristão, a gente tem a oportunidade de entender que a gente saiu do império das trevas e agora a gente está no reino da maravilhosa luz. O império é performático. O império, um manda e todos obedecem. O império é sobre você. O reino já tem um rei. O reino, ele já tem alguém que reinou. O reino tem favor, o reino tem graça. O reino tem a ver com vidas, gente, pessoas que são muito maiores do que simplesmente a vontade humana. Então, um primeiro conselho que eu daria é, por mais difícil que seja, e eu sei que e a nossa mentalidade em muitos momentos está sendo construída e drivada para o império, o nosso papel é ir para o reino e levar as pessoas para esse lugar, tendo a sua empresa com os princípios e os valores cristãos, entendendo que tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que Deus vai fazer muito melhor que você. E você precisa esperar e correr o risco com Deus. Então esse é um primeiro ponto que eu colocaria, que é um grande aprendizado que eu tive e estou tendo dia após dia, que é esse processo de morte daquilo que precisa morrer do império, mas para a vida daquele reino pelo qual a gente já se posicionou e é tudo que a gente valoriza nesse tempo também nos negócios. O outro ponto, em relação à parte técnica e prática, melhora a sua estrutura de dados para que ela possa permitir melhores processos, para que então ela possa habilitar insights, produtos e negócios que de agora para frente vão ser o novo cenário do empreendedorismo global. Muitos contextos estão mudando porque modelos de receitas não cabem mais nos modelos de negócios, porque os modelos de negócios estão sendo abalados. Com dados, processos e com esse tipo de visão, você constrói novos modelos de negócios que habilitam novas receitas. E nesse ponto, a inteligência artificial é um grande motor para te ajudar nisso.
Muito obrigado. Vamos juntos, né? Vamos para cima, né, Edu? Isso aí, tem mais uma pergunta aqui, surpresa. Ah, que bom. Vamos nessa. Matheus Magno, qual o seu sonho grande? Sonho grande. Hoje eu tenho pensado no aspecto de como eu consigo, a partir da empresa, ser como uma igreja nos princípios e valores, globalmente falando. Como conseguir criar um veículo que parece que é negócio, mas é salvação. Parece que é contrato, mas é cura. Parece que é crescimento de financeiro e de faturamento, mas é habilitação ministerial. O meu sonho grande é conseguir tangibilizar isso de uma maneira sustentável, que permita trazer clareza, mas também sustentabilidade num processo evolutivo. Seja primeiro nós nos convertendo a essa visão, que é o nosso movimento, mas também conseguindo a partir disso trazer esses aprendizados de maneira contínua para todos que se interessam por esse tema também. Então que você obtenha sucesso no seu sonho, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como deseja o Matheus, e glorificar a Deus através dos seus negócios. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.